versos. Agora eu queria pontuar de forma bem objetiva, né, o que a Bíblia diz ser, o que o texto fala ser o inferno. E há pelo menos algumas afirmações que precisam ser observadas. Primeiro, o inferno é um lugar de tormento. Nesse pequeno verso, ou nesses poucos versos, melhor dizendo, você tem 5 vezes a palavra tormento. Será um lugar, ou é um lugar, o Hades é um lugar de tormento. Uma pessoa que morre e vai para o inferno, ou seja, sua alma vai para o inferno, ela já começa a viver tormento. E esse tormento se fará presente durante toda a eternidade. E se agravará depois daquilo que Apocalipse 20 diz do dia do grande trono branco, quando os homens receberão corpos incorruptíveis e os réprobos também, e sofrerão no lago de fogo e enxofre eternamente. O verso 23 nos mostra que o inferno, ou seja, para onde esse homem foi, é um lugar de consciência. Porque ele tem consciência de tudo aquilo que aconteceu. Ele olha para o passado, ele lembra do passado, ele olha para a vida que ele tinha, porque ele possuía, por tudo aquilo que ele tinha conquistado. E ele, de certa forma, vê o gozo do céu. E é muito interessante, mesmo olhando para o céu, ou tendo uns vislumbres, a gente não tem como precisar efetivamente que seja isso, ele ainda continua com o coração endurecido e ainda continua absorto na sua iniquidade, na sua transgressão, sem o menor tipo de arrependimento. Verso 24 e verso 25 diz que o inferno é um lugar onde não há consolo. Não há consolo. Sabe quando você perde uma pessoa querida, vamos usar isso como um exemplo, e a sua alma fica inconsolável? Ou quando você foi tomado por uma situação de pânico, de pavor, imagina esse sentimento durante a eternidade. É um lugar de onde não se pode sair. Verso 26 ele diz isso. Você não tem como sair. Não há possibilidade de regeneração ali. Primeiro que não há mais graça salvífica e nem a graça comum. E eu entendo que os homens vão odiar cada vez mais Deus ali. Não há possibilidade de arrependimento. Não há purgação de pecados, como dizem os católicos romanos. É um lugar onde pode-se ter pedido de socorro, sem contudo ser atendido. Porque ele pede socorro, mas ele não pode ser atendido. Verso 27 e verso 28 diz que é um lugar de lembranças amargas. E do verso 28 ao verso 30, o texto mostra que o inferno é um lugar onde não se pode mais ajudar a família. Você não pode mandar nenhuma mensagem, você não pode sair de lá, você não pode reencarnar, você não pode fazer nada. Permanecerá lá debaixo do justo juízo de Deus. Vamos para a aplicação do texto e caminhar para o fim da mensagem. O que as Escrituras nos mostram de forma muito clara, de que não é a riqueza ou pobreza que define a nossa salvação, mas a fé em Jesus e o nosso relacionamento com Ele. Quem tem por Deus o dinheiro, não poderá ser salvo da justa ira divina. Quem tem ídolos e os constrói, quem quer andar segundo as suas próprias vontades, quem ama o pecado acima do próprio Deus, ao morrer, será levado à presença de Deus. É um fato interessante que precisa ser apontado. As pessoas perguntam, o que acontece quando a pessoa morre? O ímpio e o crente, ambos vão para a presença de Deus. O crente
vai para a presença de misericórdia, justificado pelo sangue de Jesus, e entra no gozo do seu Senhor, no paraíso. O incrédulo vai para a presença de ira do Deus Todo-Poderoso e é lançado no inferno. Segundo lugar que a gente precisa entender, o inferno não é um lugar, um local onde o diabo reina, segundo a concepção de alguns. Alguns pensam, lá no inferno é onde está o capeta, o cão, o cramulhão, ele vai lá estar com o garfão dele atormentando ninguém. Não! O inferno não é um lugar onde o diabo reina. Os demônios, nesse momento, nem estão no inferno. Eles serão lançados no lago de fogo e enxofre no dia do juízo final. O inferno, o Hades, é o lugar onde os réprobos, os pecadores que não foram salvos por Cristo estão, e estão sofrendo tormentos justos. Segundo lugar, o texto também vai nos ensinar que depois de morto ninguém pode mudar a situação. O que nos leva à compreensão que não importa quantas missas e quantos rituais se façam. Não adianta missa de 7º dia, de 30º dia, não adianta acender vela para a alma, não adianta fazer orações para que a vida do sujeito seja apaziguada no chamado purgatório. Quem morreu sem Cristo está condenado. Aprendemos também que não pode vir mensagem do outro lado. E que todas as mensagens que a humanidade precisa para ser salva estão nas Escrituras Sagradas. O texto diz que ele fala: permita com que essa mensagem, com que alguém vá aos meus irmãos e os avise do tormento que é isso aqui. E Abraão responde dizendo o seguinte: não, eles têm a lei e os profetas. Eles possuem as Escrituras. Nenhuma mensagem vai vir do outro lado. Nenhuma palavra vai vir do inferno, do céu, vinda por anjos ou quem quer que seja. Todas as mensagens que a humanidade precisa para ser salva estão nas Escrituras Sagradas, a Bíblia, a inerrante palavra de Deus. Ninguém virá do outro lado. O arrependimento e a salvação oferecidas por Deus só podem ser alcançadas pela fé. A fé salvífica só pode ser alcançada ao se dar ouvidos à palavra de Deus. Em quinto lugar, o texto deixa claro que o sofrimento é eterno e sem alívio. O ensino que a morte é um sono, conforme você vai ver os testemunhos, ou melhor, os adventistas trazendo de que a morte é um sono e que a pessoa fica completamente inconsciente, não encontra sustentação bíblica. Morreu sem Cristo, está no inferno. Você entende isso? O rico, após a morte, não demonstrou arrependimento. Ele apenas lamentou seu sofrimento, mas em nenhum momento indicou que compreendeu os mandamentos do Senhor. E à luz disso eu queria fazer uma pergunta a você. E você está arrependido dos seus pecados? Ontem eu soube de um menino de 26 anos de idade que teve uma súbita parada cardíaca e morreu. Às vezes a gente acha que somente as pessoas mais idosas e mais velhas partirão. Achamos às vezes que viveremos durante um bom tempo. E se hoje você morrer?